Olá, eu sou Arthur Trigueiro e hoje no quadro Arte de Habitar teremos um conteúdo diferente. Esse projeto que vamos apresentar, ele está em fase de obras, então vocês vão ver bastante conteúdo digital feito pelo computador e a gente vai falar sobre o projeto de concepção e transformação das áreas íntimas de um apartamento aqui em São Paulo. Se você acompanha o nosso Instagram, @acoarquitetura, você já viu esse projeto por lá. É aquele que sofreu muito com infiltrações e cupim e diversas outras coisas chatas, mas com esses limões a gente conseguiu fazer uma bela limonada. Acompanhe aqui que nós vamos nos aprofundar e te mostrar todos os detalhes desse projeto surpreendente. Mas antes de continuar, eu já vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like no vídeo e comentar. Ative o sininho também, dessa forma você vai saber sempre que tivermos algum conteúdo novo e também vai facilitar esse conteúdo a chegar a outras pessoas. Inclusive, aproveitem para dizer aqui nos comentários se vocês vão gostar ou não dessa forma de apresentar o quadro Arte de Habitar. Esse projeto é provavelmente uma das maiores transformações que a gente já fez aqui no escritório. Não apenas pelo interesse dos clientes em mudar os espaços, mas também pelas limitações que o apartamento apresentava. Isso nos fez quebrar muito a cabeça até chegar na solução ideal que agradou a todos. O briefing dos clientes tinha palavras-chave como funcionalidade, luz, custo-benefício e armazenamento. Esse casal, que é muito querido por sinal, eles, como vocês podem ver, é uma dupla muito prática. O caminho, portanto, então, foi trazer soluções estéticas que fossem principalmente funcionais. E o resultado ficou uma prova de como conforto, funcionalidade e praticidade não precisam de forma alguma ser sinônimos de um estilo bruto, obsoleto ou desconvidativo. Então, o primeiro desafio da concepção foi a organização. Esse apartamento, antes do nosso projeto, não estava adequadamente preparado para receber as narrativas que esse casal vivia no espaço. E isso, o que pode parecer uma bagunça, na verdade é só uma questão de falta de um projeto adaptado à realidade e à rotina deles. A gente fez uma primeira visita com eles e entendemos cada cantinho do apartamento, tudo que seria filtrado e tudo que precisaria ir em lugares específicos de acordo com as necessidades que eles viam para o dia a dia deles. E o resultado disso foi essencialmente a marcenaria planejada. A gente trouxe com isso o máximo de aproveitamento e flexibilidade para a necessidade de armazenamento que esse casal tinha. E com isso, o segundo desafio foi o espaço. Não é um apartamento grande e a planta original também não é a mais eficiente de se trabalhar de qualquer forma. Na etapa do briefing, o casal nos passou uma demanda de demolir o closet existente, transformando a grande suíte master em 2 quartos. Com isso, tivemos um impasse. Os clientes também solicitaram que um dos banheiros tivesse medidas mais confortáveis e generosas, considerando usos futuros quando eles deixassem de ser tão jovens. E com isso, quando estava parecendo tudo muito impossível nesse espaço, a gente teve a ideia que foi o pulo do gato. A gente conseguiu criar uma segunda suíte que, além de valorizar o dia a dia dos clientes, ainda valorizou o imóvel. Isso tudo porque notamos que a área de circulação do hall ali para a área íntima, era um espaço residual muito pouco utilizado. Então a gente conseguiu quebrar ali uma parede do banheiro, diminuir o espaço de corredor, criando uma circulação mais tradicional, e nisso a gente conseguiu aumentar o banheiro que existia anteriormente. Tendo essas questões mais estruturais definidas, a gente conseguiu pensar no layout de forma mais eficiente. Na Suite Master, o briefing dos clientes nos trouxe a necessidade de uma cama queen size. Portanto, apenas uma parede poderia recebê-la pelas dimensões do próprio espaço. E com isso, a opção de um espaço para o guarda-roupas ficou bem evidente, considerando o espaço que a cama já ocupava. E enquanto isso, na outra suíte, ela virou aquele espaço famoso que é o home office com flexibilidade para ser uma suíte de visitas e também closet. Todo mundo conhece, não é mesmo? Foi uma questão de várias tentativas de encaixar diferentes elementos ali até a gente chegar na solução final. Também nessa suíte, para o banheiro, a gente conseguiu, sem quebrar paredes, sem fazer grandes intervenções, a gente reorganizou ali os equipamentos sanitários de forma a deixar o espaço mais bem aproveitado, também considerando um conforto maior no dia a dia. Bom, agora mostrando como tudo isso ficou no 3D, na Suite Master a gente conseguiu fazer o guarda-roupas com as portas de correr e esse fechamento em tecido. E a vantagem disso, além de trazer aconchego ao ambiente, também permite que o armário ventile lá dentro. Já que foi justamente essa parede onde a gente teve o problema de infiltração, dessa forma a gente evita qualquer possibilidade que teria de uma futura infiltração que venha acontecer novamente, estragar o MDF
do fundo do armário. Portanto, a gente fez esse armário sem fundo e a gente fez ele com essa ventilação do tecido. Em espaços pequenos, armários sem fundo também são uma grande dica para você, porque elas dispensam aquele fundo que, tudo bem, podem ser 2 centímetros, mas muitas vezes esses 2 centímetros já contam muito no seu dia a dia naquele espaço, como era o caso aqui. Se tivéssemos feito portas de abrir, a circulação entre cama e armário não permitiria uma abertura total das portas. E assim, a gente conseguiu também garantir mais armazenamento na marcenaria superior, que funciona como maleiro e depósito para itens de uso menos rotineiro. Como esse casal tem muitos objetos pessoais e preocupa-se muitíssimo com limpeza, facilidade e pó, optamos por não deixar nenhum nicho ou prateleira nesse quarto. Assim, dentro dos armários pode acontecer qualquer tipo de armazenamento sem preocupações. Para a cabeceira, optamos por um modelo contemporâneo, linear, em gomos, o que proporciona total aconchego, e completamos com essas arandelas, que são detalhes que tornam o espaço muito mais autêntico. Também consideramos que as circulações ao lado da cama, como eu já falei, são estreitas, e então a gente desenhou mesas laterais com rodízios. Com isso, a limpeza é facilitada e também o acesso a tomadas ou o cantinho ali no fundo do guarda-roupas, ali naquela esquina, ficam mais acessíveis. Agora, outra grande condicionante para esse projeto foi esse armário que fica entre os 2 quartos. É o seguinte: pelo prédio ser antigo, ele não comporta ar-condicionado para os apartamentos. Mas, por mais que os moradores coloquem ventiladores, a gente sabe que o verão não é tranquilinho, não é mesmo? Então, os clientes já vieram com a demanda de um espaço para abrigar um ar-condicionado portátil. E não fazendo uma publi da LG, mas para eles esse modelo está sendo super eficiente. Porém, por mais contemporâneo que seja, por mais que tenha um design bem pensado para essa máquina, ele ainda não contempla muito bem ao conceito do nosso projeto. Então, criamos esse armário, que na parte inferior, quando não está em uso, pode armazenar o ar-condicionado e por cima ainda mais objetos, inclusive acessíveis pelo quarto ao lado. Ficou bom, não é mesmo? E se você gostou dessa solução, já dá um like no vídeo, se você não deu antes, porque essa ideia foi muito difícil de chegar nela. Esse desenho é um desenho muito sob medida e personalizado para esse apartamento. Então, agora indo para o banheiro master, a gente trouxe para ele o mesmo MDF amadeirado da Suite Master, porque a gente gosta de manter uma unidade entre os ambientes. Com essa unidade, quem frequenta o espaço, quem mora ali, sente um pertencimento a todos os ambientes da casa. Seja pelos materiais ou pela paleta de cor, a gente gosta sempre de manter o mesmo conceito, o mesmo padrão, pelo menos no geral, em todos os ambientes de um imóvel. Agora, nesse banheiro a gente também teve mais um impasse, que foi a janela. Para resolver o lugar onde seria o espelho, a gente pensou numa espelheira em prateleiras, na qual o espelho em si seria uma porta de correr, e com isso podemos permitir mais ou menos entrada de luz, limpar a janela atrás e não quebrar o pescoço de quem quiser dar uma olhadinha enquanto escova os dentes, sabe? Porque, né, não teria como ter um espelho na frente da janela se não fosse dessa maneira. Agora, sobre os revestimentos, o mesmo porcelanato do piso foi utilizado nas paredes. Porém, fizemos esse jogo com segundo revestimento, que nesse caso é cerâmico, não porcelanato, e a gente fez nesse tom entre o amarelo e o bege. E isso conversa com o bege também da marcenaria na Suite Master e quebra com a frieza que o banheiro teria se a gente ficasse só nos revestimentos cinzas. Dentro do box, esse revestimento também seguiu piso e paredes, mas é muito importante destacar, a gente usou ele para revestir o nicho dentro desse box. Com isso, a gente consegue evitar um terceiro acabamento, um terceiro revestimento, e evita um excesso de informações que sobrecarregaria o espaço. Indo agora para a suíte, que é o escritório, a gente fez o armário com as portas em espelho para garantir um reflexo da iluminação que entra pela janela, e isso traz mais vida ao ambiente, e isso é uma dica legal. Quando você tiver pouca iluminação natural num cômodo, use bastante espelho. Tente posicionar os espelhos na frente de uma janela ou ao lado de forma a refletir mais luz, mas também toma cuidado, porque quando você usa o espelho em excesso, o ambiente acaba ficando sobrecarregado, sim. Voltando ao assunto do armazenamento, a cama também entrou nesse pensamento. Ela fica entre o armário do ar-condicionado e o guarda-roupas, e a gente fez o armário em marcenaria, porque essas gavetas ali embaixo vão funcionar como sapateira. Sim, para calçar, fica eficiente sentar na cama, abrir a gaveta, vestir e pronto. E ali no fundinho sobra um espaço entre cama e parede que a gente conseguiu aproveitar para fazer um baú que vai ser multifuncional. Vai ser baú, vai ser um apoio lateral e vai funcionar de cabeceira também. Agora, para a escrivaninha, diferente do outro dormitório que não tem nenhum espaço para nichos ou prateleiras, a escrivaninha tem sim umas prateleiras em cima dela, de forma a facilitar o acesso, o apoio de materiais na hora de trabalho ou estudo. E a gente também embutiu perfis de LED que facilitam na
iluminação de quem estiver ali estudando ou trabalhando, e aí a gente evita a necessidade de um abajur, ou seja, mais um item no espaço. Então a gente consegue assim continuar com a ideia do mínimo possível de informação. Em relação aos acabamentos, note que nesse quarto a gente trouxe tons mais escuros, tanto na marcenaria quanto no cinza das paredes. Apesar de ser um espaço pequeno, a gente sabe que tem muita gente que tem pavor de tons escuros em ambientes pequenos. Mas para nós e para os clientes, isso não foi uma questão. A gente conseguiu trazer equilíbrio nesses tons com os espelhos do armário e o forro branco. O piso vinílico amadeirado também trouxe um tom claro. E esse piso vinílico amadeirado, ele infelizmente sobrepôs um piso de tacos que existia anteriormente, porém com aquela história do cupim e da infiltração. Esse piso já estava comprometido e aí, por questões de eficiência, então voltando naquela história de serem clientes práticos, por questões de eficiência, com muita dor, a gente teve que substituir esse acabamento. Mas não se preocupa, porque esse piso foi enviado para um lugar onde ele será bem aproveitado, já que a gente sabe que é um material muito valorizado, e deve ser mesmo porque ele conta histórias. Agora, indo para o banheiro dessa suíte, a gente seguiu o mesmo padrão do outro, ou seja, porcelanato nas paredes e no piso, e aí vai uma dica. Em espaços pequenos, use os mesmos acabamentos. Dessa forma, fica uma boa opção para quem procura economizar, já que as sobras de um ambiente podem ser aproveitadas no outro. Então, realmente, se uma peça é cortada no meio, em vez dessa outra metade ser jogada fora, ela pode ser levada para outro ambiente. O diferencial desse banheiro, na verdade, ele fica no box. Ele leva uma pedra natural, que é geralmente utilizada em piscinas, mas a gente gosta de trazer para cá para quebrar com a sobriedade do espaço. E justamente remeter a um aconchego, já que esse banheiro é pequeno e pouco iluminado. Nesse caso, a gente não usou o mesmo revestimento amarelo do outro banheiro, justamente para trazer um pouco mais da personalidade de quem vai passar mais tempo nesse espaço, já que o uso principal dele vai ser como home office para apenas uma parte do casal, não os dois. E outro ponto interessante por aqui é que, em vez de fazermos o gabinete tradicional em marcenaria, optamos pelas prateleiras no mesmo granito Itaúnas do outro banheiro. Mas vale ressaltar, a gente fez com acabamento escovado, tá bom? Porque a gente não gosta do polido, como a gente sempre fala aqui, mas é sempre bom reforçar. E dessa forma, a organização pode ser feita por meio de caixas e o espaço ganha uma leveza. O gabinete que ficaria aqui foi levado para cima da bacia sanitária, de forma que conseguimos aproveitar mais esse cantinho. Mantendo o diálogo com o restante do apartamento, conforme nós sempre gostamos de fazer, mas principalmente com a suíte onde se insere, fizemos a marcenaria no mesmo acabamento grafite que o armário do quarto. Agora, com tudo isso explicado, vamos rever as imagens do antes e depois? Diz aqui nos comentários se você não concorda que a transformação foi total. E é por essas e outras que dizemos que o Akoá trata cada história como uma única e o ponto de partida para novas narrativas pessoais e incríveis. É muito bom para nós saber que podemos ajudar esse casal a otimizar a sua vida. E a arquitetura tem o poder de criar e contar memórias e histórias. Com certeza podemos participar das suas. Entre em contato conosco. Você já visitou o nosso site? Entra lá. Se você gostou desse vídeo e aprendeu algo novo ou interessante sobre apartamentos em espaços pequenos e transformações eficientes, deixe o seu like, comenta e se inscreve no canal. Vai nos ajudar bastante. E não deixe de compartilhar. Pode ir mandando nos grupos de WhatsApp, que a gente sabe que você tem. Esse projeto ainda está em execução. Estamos no meio da obra, como vocês podem ver aqui pelo meu fundo. E se você quiser, a gente pode fazer um vídeo apresentando um pouco mais esse processo de obra. Deixe também isso nos comentários. Aqui no Akoá, nós prezamos pelos detalhes quase que imperceptíveis, mas que fazem toda a diferença para a sua rotina e para o seu espaço. Tchau!